Hoje foi ele, aí domingo foi o... Como é que é o nome? Tarcísio. Final de semana é outro. Tarcísio sem motivo, né? Só que aí você vê também a força de bastidores, né? O Vasco já são 2 árbitros, ou por vontade do Vasco ou não, que prejudicou o Vasco, supostamente, tá fora. Nova Iguaçu precisa ser levado a sério. Você conhece, Pedro Ivo Almeida, o João Marcos Fernandes? Né? O que ele quer saber? Hã? O que ele quer saber? Não, ele não quer saber nada. Ele hoje ficou sabendo que não vai mais apitar jogos do Vasco. Hoje foi ele, aí domingo foi o... Como é que é o nome? Tarcísio. Final de semana é outro. Tarcísio sem motivo, né? Sem motivo. O pênalti do Medel dá pra dar. Eu acho que agora o João Marcos, mais do que nós, o Tarcísio foi pela... Carlos Eugênio Simon vai nos dizer se sou contra esse negócio de afastar. É justo o afastamento do João Marcos Fernandes, árbitro de Nova Iguaçu 2, Vasco da Gama 0. Fala, Simon! Chocolate. Boa tarde, rapaziada aí do F90, abraço Pirral, a todos que estão aí e a todos que nos acompanham. O árbitro João Marcos Gonçalves, que trabalhou ontem na derrota do Vasco por 2-0 para o Nova Iguaçu, foi afastado, segundo a comissão de arbitragem, por erros gritantes. Ele deixou de expulsar o Caio Tenório por uma entrada forte no roce, perna esticada, as travas da chuteira pega um pouquinho abaixo do joelho do atacante vascaíno. Isso é jogo brusco grave, é cartão vermelho direto, sem discussão. E depois houve a outra infração na frente do assistente, que também não marcaram falta, nem no primeiro lance, nem no segundo. No segundo o cara pega a bola com o pé e aí comete a infração. Eu caracterizo como jogada temerária, que não não colocar em perigo e não medir as consequências do adversário. Então cartão amarelo seria de bom tamanho neste lance. E no primeiro cartão vermelho sem discussão nenhuma. Pois é, mais um árbitro afastado, mais um árbitro na geladeira. Aonde vai parar o Campeonato Carioca, a arbitragem do Campeonato Carioca, meus amigos? Um abraço a todos. Aí a nota da Federação do Rio de Janeiro, da FERJ, comunicando o afastamento do árbitro dessa partida. De fato, a arbitragem do Campeonato Brasileiro já é terrível. A dos campeonatos estaduais consegue superar. E a do Estadual do Rio de Janeiro é a pior de todas. Deixa eu fazer uma pergunta, Plihal, ou Pro, quem quiser responder. Alguém acredita que havia intenção de beneficiar o Nova Iguaçu contra o Vasco? Não é ruindade, então, o problema é de quem escalou e, pior ainda, de quem não prepara os árbitros para apitar melhor. Não, os árbitros precisam apitar melhor. Essa no Rossi, olha, então, Zé. Mas isso... Até o Lugano expulsaria o jogador do Nova Iguaçu. Calma. Mas isso, eu acho que quem escala tem que ser responsabilizado. Se acha que o árbitro não está bem preparado. Mas é isso. Não, porque isso é uma expulsão assim, escandalosa. Não, é escandalosa, assim. É um erro muito grande. Assim, eu não sei o que o árbitro não viu aí para não expulsar, não sei que avaliação que o árbitro teve. A ausência do VAR não se justifica, né? Ele não deu falta. Como? Hã? Ele não deu falta. Exato. Não, mas tudo bem, mas se não dá falta, ele não pode expulsar. Agora, a questão é que o seu Nova Iguaçu querido, como você falou na abertura... Carrossel da Baixada, por favor. Não será beneficiado contra equipes grandes intencionalmente. Ninguém pode acreditar nisso. E quando vocês quando você afasta um árbitro por causa disso, eu não sou contra afastar árbitros. Se eles estão muito bem preparados, estão no mau momento técnico ou físico, aí você tem um motivo técnico para afastar o árbitro, eu entendo. Nesse caso, eu acho que o árbitro deve estar mal preparado para não marcar um lance desses, porque a outra opção é árbitro mal intencionado não pode apitar. E eu não acredito que é essa a questão. Porque se o árbitro está mal intencionado, ele não tem condição de apitar um jogo de futebol. Você não escala o cara, nem nesse jogo, nem no próximo, nem no outro, nem no seguinte. Então, eu me apego muito a quem afasta, não o árbitro que foi afastado, porque não posso acreditar, repito, que o Nova Iguaçu, intencionalmente, foi lá e fez um movimento de bastidores com o árbitro para ganhar do Vasco da Gama. Eu tenho uma tese, eu falo aqui sem muito medo de... Ou seja, eles não estão resolvendo o problema. Eles estão arranjando um culpado para que a responsabilidade deles, de quem afasta,
não seja colocada. Então, eu costumo dizer aqui, por exemplo, eu confio na idoneidade, na honestidade, no caráter dos árbitros. Não acho que ninguém entra lá com má intenção para prejudicar A, B ou C. Só que eu entendo que, em alguns momentos, em algumas situações, em alguns lugares, o ambiente acaba interferindo e, normalmente, historicamente, o time grande é mais ajudado, mais beneficiado do que o time pequeno. Nesse caso, é o contrário. Normalmente o árbitro tende a ajudar mais o time da casa do que o time visitante. Aí também não é. O time praticamente vascaíno. O jogo foi no Uberlândia, né? Entendeu? Então, assim, é de se estranhar que a interpretação do árbitro foi tão equivocada, tão ruim, contra o time grande, contra o time que tava com mais torcida. Porque normalmente o cara se deixa levar. Pô, tô aqui na situação, é mais fácil expulsar tal jogador ou dar tal pênalti pra tal time. Só que aí você vê também a força de bastidores, né? O Vasco já são 2 árbitros, ou por vontade do Vasco ou não, que, prejudicou o Vasco, supostamente, tá fora. Se tivesse prejudicado o Nova Iguaçu, possivelmente esse árbitro continuaria ali tranquilamente apitando, né? Mas tem outro lado também. É estranho acontecer em 2 jogos seguidos lances prejudiciais ao Vasco da Gama. Esses aqui são mais claros. Estranho não. O Campeonato do Rio. No outro que o Vasco reclamou, o árbitro de Vasco eu não também achei que os lances estão... Mas se você tem um bastidor... O do Medel? O do pênalti? Eu também achei que dava. Pra mim foi pênalti. Tanto que a gente fez uma enquete ali no Resenha da Rodada, deu 3-1. Só o Lugano achou que não foi pênalti. Eu também não achei pênalti, não. O Lugano é um outro nível, né, de avaliação. Mas então, eu acho... isso. Agora, independentemente disso, o Vasco... Se largar no estúdio lá do Playhall, eles agarram. Tem 2 lados aí nessa partida. Primeiro, o Vasco não foi com força máxima, né? O meu Paê, eu sou advogado do Paê, pra quem não sabe, aqui no programa. O Paê entra só no final, por exemplo, né? Então o Vasco não usou sua força máxima, né? Deu uma relaxada, uma brincada. E do outro lado... Foi time titular, vai. Está simplesmente o melhor time pequeno do Rio de Janeiro no momento. O Carrossel da Baixada do Nova Iguaçu tem 10 pontos na tabela, é o terceiro colocado. Tem 8 gols marcados, é isso? Ele tem o segundo melhor ataque do Campeonato Carioca. Então, para quem faz piada, né, com o Tite, o Campeonato Carioca não é tão forte, não sei o quê, Nova Iguaçu precisa ser levado a sério. E algumas das jogadas que a gente viu do Carrossel da Baixada ontem contra o Vasco... pessoal do Nova mereciam os Iguaçu. programas de TV ter lá olho tático, vamos analisar a construção da jogada, Mas a gente o trabalho coletivo, mas a gente precisa combinar. o jogo apoiado. A gente precisa combinar. Né? A gente Porque... precisa combinar. Se o time do Tite ganhar no Nova Iguaçu, depois você não vai dizer aqui dizendo que não é nada, que não é parâmetro. Empatou, né? Não teve já? Não foi no... Não, aí vai chegar, vai dar Não essa foi com o time colada. principal. Então, mas tudo bem, mas eu quero dizer o seguinte, o Nova Iguaçu já merece elogios.